Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos preciosos da Igreja Batista Central de Nova Era. Nós chegamos ao final de mais um ciclo, né? Estamos chegando ao final de 2020 e é um momento especial para que nós possamos refletir sobre as nossas realizações, os sonhos, e especialmente sobre aquele que é o autor da vida, que é Jesus, né? Nesse tempo de celebração, né, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos agora, né, meditar sobre essa celebração. Para isso nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 2, do verso 8 a 14, que diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo da terra. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor mais a oportunidade de nós estarmos aqui, mesmo que virtualmente, ó Pai, entre os irmãos, mas nós sabemos que a presença do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, dos anjos do Senhor é real, e nós sentimos essa presença. Em nome de Jesus, meu Deus, nós engrandecemos o nome do Senhor. Traz, Senhor Deus, o recado para os nossos corações que nós precisamos. Pai, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Abençoa-nos nesse dia. Nós te agradecemos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, de um modo geral, o Natal ele representa um tempo de celebração. Mas nós precisamos realmente conhecer o verdadeiro propósito do Natal. E no texto que nós lemos em Lucas capítulo 2, né, nesses pequenos versos, né, poucos versos, ele traz a revelação desse propósito. Né? No nascimento de Jesus, nós encontramos esse propósito, que é a salvação da humanidade. Sabe, talvez as pessoas elas dariam valor a essa palavra salvação quando ela estivesse no limite da fragilidade humana. Quem sabe numa cama de hospital, com um prognóstico assim, um prognóstico muito ruim, né? Quem sabe até de morte, né? Um acidente. Quem sabe a pessoa nesse momento daria valor a essa palavra salvação e quem poderia salvar essa pessoa. E no verso 11, né, diz que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Mas o que significa realmente salvação para você? O que significa salvação? Jesus veio para salvar a humanidade de quê? Né? Nós vivemos num país muito religioso. Né? No Brasil, cerca de 3% apenas das pessoas professam que são ateus, que não acreditam em Deus. Isso aí é algo assim de pesquisa, de dados. Né? E 97% afirma crer em Deus de uma forma ou de outra. Né? As pesquisas também confirmam que 90% da nossa sociedade afirma desenvolver um relacionamento de rezar, orar, né, a Deus ou a um Deus de forma regular.
E é interessante, né, que quando nós voltamos para o lado teológico, nós encontramos, né, como argumento filosófico histórico que prova a existência de Deus, né, ali nas palavras do teólogo Luiz Berkoff. Ele diz assim: entre os povos, né, e tribos da terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores, sabe? E esse fenômeno, visto que ele é um fenômeno universal, ele deve pertencer à própria natureza humana. E se a natureza do homem leva esse próprio homem a um culto, né, religioso, isso só pode achar explicação em um ser superior que constituiu, né, ou que constitui o homem um ser religioso. Sabe, em outras palavras, né, significa que as pessoas reconhecem a necessidade da ajuda por parte de alguém maior do que ele. Essa é a verdade. Alguém que ajude em seus problemas, que tire essa pessoa do buraco em que ela caiu, que ela está vivendo, né? Que as pessoas precisam de alguém que as salve de algo que ela mesma não pode resolver sozinha, o seu problema. E na Bíblia nós encontramos, né, a salvação do homem de três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, nós somos salvos de algo, né? Nós somos salvos, segundo a palavra de Deus, do pecado. Em segundo lugar, nós somos salvos para algo. Nós somos salvos para algum propósito específico. Em terceiro lugar, nós somos salvos por alguém, né? Nós somos salvos por Jesus, que é o Senhor. Esses são os aspectos do que diz respeito à salvação, segundo a palavra de Deus. Então Jesus, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá escrito na sua carta aos Romanos. Sabe, meu irmão, minha irmã, pecado é uma atitude que, de modo geral, tem suas raízes na incredulidade, tem suas raízes no orgulho. As pessoas não creem em Deus e aí elas pecam, elas afrontam, elas traspassam o limite da santidade, de fazer o que é certo, simplesmente porque não creem em Deus. E isso está relacionado com seu orgulho. Pecado, sabe, é uma transgressão voluntária, ela é uma transgressão intencional ou até mesmo acidental de quê? Da lei que Deus estabeleceu, sabe? Tudo isso uma transgressão à vontade do próprio Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós pecamos, nós estamos dizendo assim: eu quero ser o meu próprio chefe. Eu faço o que eu quero, eu não preciso de Deus. Eu estou dizendo assim, eu não preciso de Deus, sabe? Mas o problema, o grande problema, vamos dizer assim, que vem assim no bojo dessa desobediência, dessa atitude de ser dono de si mesmo, é que essa atitude nos separa de Deus. Lá, o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim, falando sobre essa questão: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, seus pecados, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados, as suas maldades, suas iniquidades, esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sabe, você está conseguindo perceber porque muitas vezes você não pode ter um relacionamento com Deus, você não vê a sua vida andar, você não vê a sua vida prosperar? Sabe, de acordo com esse texto de Isaías, nossa culpa pelo pecado é um muro, um grande muro,
uma grande barreira que nos separa de Deus. Mas Jesus, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Sabe, Jesus, ele veio também para nos salvar de nós mesmos, desse nosso egoísmo, do nosso eu. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele pode nos salvar do pecado que está em nós, que habita em nós e que a cada dia vai se avolumando sobre as nossas vidas. Ainda, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Jesus, ele vai nos salvar dessa prisão que é o pecado, transmitido por gerações que veio de Adão, mas também vai nos salvar a cada dia do nosso próprio pecado, das nossas próprias atitudes, nos fortalecendo para fazer o que é certo. Meu irmão, minha irmã, a resposta para os nossos problemas não é um novo lugar para viver. A resposta para os nossos problemas não é um novo programa para a gente curtir, redes sociais, amizades, não é um novo remédio, algo novo que a mídia está lançando para trazer uma sensação de bem-estar, sabe? Não é nos lançar num novo relacionamento. A resposta para o problema do pecado, sabe? E para a insatisfação que nós temos com a vida é Jesus. Nós precisamos de um Salvador. Talvez você nunca pensou nisso, mas você precisa de um Salvador que te salva cada dia do seu eu, do homem interior, que volta e meia quer voltar àquela condição que Jesus te encontrou anteriormente. Jesus, ele veio para nos salvar, em segundo lugar, para um propósito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 9, diz assim: Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Sabe, o apóstolo Paulo, dando essa orientação a Timóteo, ele fala também aos Efésios, no capítulo 1, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade daquele que nos criou, diz a palavra do Senhor, a fim de que os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. A vida que nós precisamos viver, sabe, ela tem um propósito. Saber viver para a glória e honra do Senhor, para fazer segundo a vontade dele, viver para a vontade do Senhor. Sabe, Deus tem um propósito para a nossa vida. Sabe, como o Criador da humanidade, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus, ele não somente nos salva do pecado, mas também nos salva para um propósito que Ele deseja que nós alcancemos, que Ele deseja que nós cumpramos aqui na terra. Sabe, enquanto nós não descobrimos o propósito de Deus, meu irmão, minha irmã, para viver aqui nessa terra, nós nunca seremos felizes, nunca seremos realizados. Talvez seja esse o seu problema. Talvez você fique se perguntando: onde está a minha felicidade? Sabe, a sua felicidade, meu irmão, minha irmã, está no propósito de Deus para a sua vida. Sabe, a vida pode ser vivida no nível da sobrevivência. A vida, ela pode ser vivida no nível de um sucesso material.
Ou a vida pode ser vivida no nível de um significado maior, você saber realmente por que você está vivendo. E nós fomos criados para viver no nível de propósito. Isso acontece quando nós conhecemos Deus. Sabe, em Deus, meu irmão, minha irmã, nós descobrimos o sentido da vida. E somente Deus possui os meios, sabe, a fórmula prática para nós cumprirmos esse propósito. Quantas pessoas quiseram cumprir o propósito para a vida dela da maneira que ela acha que é certo? Sabe, o livro de Juízes é um grande exemplo. As pessoas faziam o que pensavam que era certo. E olha no que deu. Quanto mau exemplo, quanta coisa errada aconteceu ali no tempo dos juízes. Sabe, em Deus, meu irmão, minha irmã, nós conhecemos o sentido da vida. Sabe, em outras palavras, nós fomos feitos para um propósito especial. Nós fomos feitos por Deus e nós fomos feitos para Deus. Deus criou você, meu irmão, minha irmã, para Ele. Não criou você para viver no pecado. Não criou você para fazer o que é errado. Sabe? E até que você entenda isso, a vida para você nunca terá sentido. Terceiro lugar, Jesus veio para nos salvar por sua graça. Sabe? Assim, relembrando, nós somos salvos do pecado. Sabe? Nós somos salvos para um propósito e nós somos salvos pela graça de Jesus. E o que é graça? Sabe, graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, mas nós necessitamos. Eu não mereço, mas preciso disso. Graça é quando diz assim: eu vou pegar os seus problemas e fazer dos seus problemas os meus problemas. É isso que é graça. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, a salvação é um presente de Deus, sabe? E no Natal, nesse tempo de celebração, é um tempo de você refletir sobre isso. Refletir sobre esse presente maravilhoso que Deus deu à humanidade. O maior presente da história. Sabe, o Senhor nos deu a vida, por intermédio do seu Filho, para nos salvar, sem que nós merecêssemos. Isso é importante. É um presente de um Pai maravilhoso. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, receber Jesus, conhecê-lo e deixá-lo fazer parte da nossa vida. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus cuidar de você. Sabe? No verso 10 do texto que nós lemos, diz que o anjo lhe disse: não tenha medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lá em Isaías 53 tem um texto maravilhoso que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados escondidos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Meu irmão, minha irmã, essa é a melhor notícia do Evangelho. Sabe, a melhor notícia que alguém possa receber é que Jesus veio para te salvar de todas as formas. Sabe, Jesus veio para nos salvar das nossas feridas, dos nossos mau hábitos, dos nossos vícios, do nosso pecado
que muitas vezes nos domina. Jesus veio para nos salvar para um propósito específico. Jesus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Jesus veio para nos salvar pela sua graça, totalmente de graça, sem eu, sem você, sem ninguém merecer. O Evangelho traz em Jesus essa redenção, sabe? Por isso, meu irmão, minha irmã, esse tempo de Natal, de festas, é um tempo de celebração. E sabe por quê? Porque o Natal é um tempo de salvação. Quero orar com você nesse dia, sabe? Exatamente hoje eu sei que você está precisando de ser salvo em alguma área da sua vida, em algo que está prendendo a sua vida. Quero orar com você e hoje é esse dia para Jesus trazer salvação para a sua vida. E a partir de hoje nós possamos renovar o nosso relacionamento com Jesus, o nosso compromisso com o Senhor. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, fechasse os olhos. E nós vamos orar pedindo a Deus que esse tempo de celebração seja um tempo de bênção na sua vida, um tempo de salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor, ó Deus, porque é tudo que nós possamos fazer. Nos curvar diante do Senhor e reconhecer o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecer, Pai, o que o Senhor fez por nós. Deu o melhor presente para a humanidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, nos salva dos nossos pecados. Nos salva, Senhor Deus, das nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo de celebrar. Ó Deus, Jesus vivo, vivendo em nós. Pai, ó Deus, o derramar do Espírito Santo sobre a humanidade, para a glória e honra do Senhor. E que Jesus seja engrandecido todo o tempo, Pai, para a glória e honra do Senhor. Ó Deus, nos nasceu o Salvador, que é Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esse povo, abençoa essa igreja. Pai, que esse ano de 2021 seja um ano de bênção, um ano onde a manifestação do poder do Senhor seja bastante real e visível, Deus, ó Deus, na Igreja Batista Central de Nova Era. Ó Deus, nós te agradecemos, te rogamos, Senhor Deus, te clamamos, Senhor, pela nossa nação. Ó Deus, abençoa a nossa nação, tenha misericórdia, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que essa nação seja uma nação próspera, uma nação que honre o nome do nosso Deus, do Deus dos exércitos, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, ó Deus, do nosso Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma semana de vitória para você, uma semana de bênção, que você possa, nessa semana, renovar os seus compromissos com o Senhor. E ser realmente um tempo de celebração, que vai celebrar o fato de Jesus estar na sua vida, trazendo transformação, trazendo uma bênção para o seu futuro, trazendo esperança para a sua vida nesse ano de 2021. Em nome de Jesus, uma semana de vitória. Amém.